E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Nicásio aqui de Filosofia, novamente com vocês, apresentando mais um slide, tá bom? O conteúdo que nós estamos estudando é esse aqui, Introdução à Filosofia, ou seja, é nosso processo de iniciação ao conteúdo de filosofia. Então, nesse momento, a gente está tentando entender o que é filosofia, quais são as suas características. Aliás, acho que isso a gente já trabalhou, que foi justamente no slide passado. Aqui a gente vai tentar apresentar para vocês alguns pontos acerca da história da filosofia, ou seja, como ela surgiu. Mas enfim, vamos tentar aqui resgatar alguns pontos que nós falamos na aula passada. Bem, filosofia é de origem grega, vocês já sabem disso. E por que de origem grega? Porque o nome dela aqui, ó, a palavra filosofia, deriva justamente do grego. Philos, está aqui, mais sofia, certo? Philos significa amor e sofia, sabedoria. Logo, filosofia, amor ao saber, ok? Nós falamos também que o filósofo, ele é justamente o amante da sabedoria, né? O amigo do saber. E por que nós definimos dessa forma? Com base na origem da palavra filosofia, certo? Dissemos também que o filósofo não é aquele que sabe de tudo, ou seja, o detentor do conhecimento. Não, muito pelo contrário. O filósofo é aquele que reconhece as suas próprias limitações. E por reconhecer as suas próprias limitações, ele busca conhecimento. Ele está sempre buscando conhecimento. Por isso que ele é o amigo do saber, o amante da sabedoria, por estar sempre buscando conhecimento. E essa busca é resultante justamente do reconhecimento de suas próprias limitações. Ok? Bem, e esse conhecimento que o filósofo tanto procura, ele tem como base os questionamentos, ou seja, as perguntas, tá? As perguntas são essenciais na filosofia. Poderíamos dizer que os questionamentos, ou seja, as perguntas, constituem a filosofia. Tanto é assim, pessoal, que o filósofo Sócrates, o famoso filósofo Sócrates, dizia: uma vida não questionada não merece ser vivida. Vejo aí a importância que Sócrates dá para os questionamentos. Uma vida não questionada não merece ser vivida, ou seja, uma vida não refletida, sem reflexão, não merece ser vivida. E como nós vimos na aula passada, os questionamentos, as perguntas, nos ajudam a pensar. E os pensamentos levam justamente à construção do conhecimento, né? Todo conhecimento ele tem como base uma grande pergunta, um grande questionamento, tá bom? Mas isso foi algo que nós discutimos na aula passada. Na aula de hoje, vamos tratar um pouco sobre a história da filosofia. Tá aqui, ó, a história da filosofia. Ou seja, como ela surgiu. Ela quem? A filosofia. O que existia antes da filosofia? Quem foi o primeiro filósofo? Bem, essas perguntas aqui são justamente as perguntas que nós iremos tentar responder nessa aula e nas próximas aulas, tá bom? Bem, eu coloquei aqui duas imagens aqui de um desenho muito conhecido, que é os Cavaleiros dos Zodíacos. Não sei se vocês conhecem, mas eu gosto bastante. Aqui é a Sayori, né? Sayori Kido, que é a reencarnação da deusa Atena. E aqui é o Cavaleiro de Hades, né? Os dois, né, tanto Hades como Atena, faz justamente referência à, à mitologia grega, aos mitos gregos, né? Hades é uma divindade grega, assim também como Atena. E por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, quando falamos sobre origem da filosofia, aqui, ó,
como ela surgiu, a origem da filosofia e o que existia antes da filosofia, as respostas para essas perguntas irão nos levar à questão da mitologia, tá bom? Então, a filosofia surge com a separação do saber mítico. O que é o saber mítico? Do saber dos mitos, né? Ou mitológico, ok? Então, a filosofia, ela surge justamente com a separação, ou seja, quer separar, é dividir, né? Então, antes da filosofia, né, antes do surgimento da filosofia, o conhecimento humano era baseado em quê? Nos mitos, pessoal, nos mitos. Então, e o que é que isso significa dizer? Que todos os mistérios da vida, todas as nossas curiosidades sobre o mundo eram explicadas a partir da mitologia. Professor, por que o senhor colocou esse termo mitologia? Porque mitologia é um conjunto de mitos, tá bom? Então, eram explicadas a partir do mito? Pode ser também, ok? Então, todos os mistérios da vida, de onde viemos, os fenômenos naturais, tudo, né? As nossas curiosidades acerca do mundo eram explicadas a partir da mitologia. Então, antes da filosofia, o que nós tínhamos? Nós tínhamos os mitos, tá? Nós tínhamos o conhecimento mítico, ou como está aqui, o saber mítico. Então, quando a filosofia surge, ela surge fazendo uma cisão, uma separação do mito, tá? Então, gravem isso aí que nós iremos explicar nos próximos encontros, porque hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o mito, porque se a filosofia surgiu com a separação do mito, e se antes o que existia era o mito, então vamos entender a importância que o mito tinha para os gregos, para as antigas civilizações de modo geral, né? Toda antiga civilização tem um conjunto de mitos, né? Mas como nós estamos aqui falando dos gregos, dessa filosofia que surge com os gregos, então de modo geral vamos falar sobre o mito grego. Inclusive aqui a gente tem algumas representações que fazem justamente referência aos mitos gregos, né? A Medusa, um ciclope, né? O centauro aqui, metade homem, metade cavalo, enfim. Então, pessoal, muita atenção agora. O mito está aqui, O mito não pode ser entendido como sinônimo de falsidade. Como assim, professor, sinônimo de falsidade? Olha aqui, verdade ou mito? Se desse lado aqui é verdade, o mito aqui está sendo sinônimo para falsidade. Verdade ou falso. Verdade ou falsidade, tá? Verdade ou mentira. Poderíamos colocar mentira, né? Verdade ou mentira. Então a palavra mito aqui está servindo como sinônimo de falsidade ou de mentira. Então é muito comum na nossa sociedade o mito ser tratado como uma ficção, como uma mentirinha, como uma lenda, né? Como algo sem valor. E na filosofia, nós vamos perceber nesse estudo que nós estamos tentando realizar aqui, que o mito, pessoal, ele tem o seu grau de verdade. Grau de verdade no sentido de que ele tem a sua importância, a sua influência nas antigas civilizações. Ela tinha um significado, uma razão de ser, né? Então o mito era algo muito importante. E por que, professor, era muito importante? Porque era a base para compreender, como nós falamos no slide passado, o mundo, para entender o mundo, como nós colocamos aqui, Então, todos os mistérios da vida, todas as nossas curiosidades sobre o mundo eram explicados a partir do mito, da mitologia. Então, o mito aqui não pode ser sinônimo de mera mentira, como algo sem importância, como algo fosse só falsidade. E não né? Talvez as narrativas, a simbologia
tem aí um grau, um caráter imagético, fictício, mas vocês vão perceber que todo mito ele tem uma razão de ser. Ele possui uma objetividade, ele possui um ensinamento, tá? E com o passar do tempo, das nossas aulas, na medida que a gente for avançando nas nossas aulas, vocês vão, acredito eu, percebendo um pouco isso. Talvez aqui mesmo, nessa aula, que no final eu vou apresentar o mito para vocês. Então, ó, mas por que quando falamos em mito, pensamos em algo sem valor? Como algo fictício, como uma invenção? Ou seja, por que quando falamos em mito, a gente pensa como se fosse o contrário de verdade, ou seja, mentira, falsidade? Porque isso vem em nossas cabeças. Uma possível justificativa está no fato de que vivemos em um contexto dominado pelo conhecimento racional, gente. Então, é comum a gente pensar no mito hoje em dia como algo fictício. Tá aqui, ó, fictício. Por quê? Porque vivemos em um mundo dominado pelo conhecimento racional, dominado pela ciência. E a razão, pessoal, racional aqui faz referência à razão, tá bom? E a razão, ela busca a verdade. Ela busca, ela tem como finalidade o convencimento, né? Então, o conhecimento racional busca convencer as pessoas. E para convencer as pessoas, o discurso racional, o conhecimento racional tem que se utilizar de algumas ferramentas. E uma das principais ferramentas do conhecimento racional ou da razão é justamente a lógica. Então veja, as coisas têm que fazer sentido para a gente, né? As coisas precisam ter uma lógica, uma razão de ser para que possamos ser convencidos. Então, o conhecimento racional ele tem essa característica, né, de usar como uma das suas principais ferramentas a lógica, né? Então, as coisas precisam fazer sentido para nós, né? Então, é por isso que dentro do nosso contexto, né, que vivemos, esse contexto dominado por esse conhecimento lógico, conhecimento racional, científico, quando falamos em mito, nós pensamos como se fosse algo sem valor, como se fosse uma ficção, né? Uma historinha para boi dormir. E não é bem assim, pelo menos não a partir do momento em que estudamos a história da filosofia, porque nós percebemos que o mito era um tipo de conhecimento que exercia influência naquela sociedade e que exerceu inclusive influência na própria filosofia, como nós iremos perceber, tá? Então o mito ele tem uma razão de ser e tinha uma importância para as antigas civilizações. E podemos até dizer que até hoje alguns elementos do mito ainda perduram em nossa sociedade, mas isso vai ficar para uma outra ocasião. Então, pessoal, para demonstrar essa questão da importância do mito, né, eu gostaria de falar com vocês sobre isso aqui, ó, sobre a flor. Mas não é uma flor qualquer, é essa flor aqui, ó, a flor narciso. Vocês já ouviram falar sobre essa flor? Eu vou ler aqui para vocês algumas características dessa flor, ou dessas flores chamadas narcisos. Então veja, os narcisos formam um grupo muito grande de belas espécies bulbosas que produzem flores de inúmeros formatos e combinações de cores, ou seja, de várias cores. Trata-se de uma planta vigorosa, rústica, de folhas lineares, que floresce normalmente no período do inverno e da primavera. A folhagem verde começa a despontar já no final do mês de abril. Então, aqui algumas informações sobre a flor narciso. De maneira geral, uma flor muito bela, como está dizendo aqui, e que ela tem várias combinações de cores, tá bom?
E as características dessa flor? É a de ter seu eixo inclinado para baixo, crescendo geralmente em orlas de rios ou lagos, ou lagoas, desculpa, o que deixa a flor à mercê do seu reflexo também. Então, eu quero que vocês fiquem atentos a isso aqui, ó, as características. Ele disse aqui que ela tem um eixo inclinado para baixo, geralmente nasce em orlas de rios ou lagoas, e por ter esse eixo para baixo e por estar ali à beira do rio, né, ela produz ali um reflexo, tá bom? Mas vamos conhecer essa flor. Tá aqui, ó, flor narciso. Ó, vocês percebem que eles que tem o eixo para baixo. O que seria esse eixo para baixo? É aqui, ó, ela vem aqui, ó, dá uma curvinha, tá vendo, ó? Uma curvinha, ó. É como se ela estivesse olhando todas elas para baixo, ó. Aqui, aqui, aqui. Essa aqui também, ó, tá. Essa aqui, ó, todas elas. Aqui dá para ver direitinho, ó. Todas elas ficam olhando para baixo. É claro que ela está dentro de um jarro, né? Já está sendo cultivada para outros fins, né? Agora para decoração, para comércio, enfim. Né? Mas na natureza ela está geralmente próxima de rios e tudo. Então, ó, existe uma flor chamada narciso, tá? Gravem bem, porque vocês devem estar perguntando o que é que isso tem a ver com a aula que estava falando sobre mitologia, sobre a importância da mitologia. Bem, vamos ver. Então, existe essa flor aqui, narciso, e olha como ela é bem interessante, né? E bonita também, várias cores, ó, amarela, branca, enfim. Agora me diga uma coisa, vocês já ouviram falar sobre o eco? Tá aqui, ó, o eco. Não, professor, não sei o que é não. Vai que alguém diga que não sabe o que é, né? Então, pois bem, eu coloquei aqui a definição, o que é eco? Repetição de um som que se dá pela reflexão de uma onda sonora por uma superfície ou um objeto. E está aqui um desenho para ilustrar muito bem o eco, né? É quando você produz um som, né? Você fala algo, por exemplo, e você escuta esse som se propagar no ambiente, né? Então você fala e você percebe, você tem aquele efeito da sua voz ficar se repetindo, né? Se propagando no ambiente. Isso nós chamamos de eco, tá bom? Isso nós chamamos de eco. A ciência já explica como é que se dá esse fenômeno e coisa e tal. Agora imagina, muito tempo atrás, como é que as pessoas iriam explicar esse fenômeno da propagação do som, que nós chamamos de eco. Como é que as antigas civilizações, como é que os gregos antigos explicavam isso? Porque para eles deveria ser muito estranho você falar e ouvir a sua voz se repetindo várias vezes até sumir. Eu acredito que eles achavam isso muito estranho. Me diga uma coisa, como é que eles explicavam a origem dessa flor? Porque essa flor ela vem e quebra aqui como se estivesse olhando para baixo, enquanto as outras não. Porque só ela fica olhando para baixo, porque ela só nasce na beira do rio. Por quê? Como é que eu explico isso? Como é que eles explicavam isso? Você já tem uma ideia? Bem, lá no início nós falamos que o mito ele tem importância, o mito ele tem valor, o mito exercia influência para as antigas civilizações, porque era justamente a base para compreender os fenômenos do mundo, os mistérios do mundo. Aqui um mistério. Como é que se dá a propagação do nosso som, né, que nós chamamos de eco? Como é que se dá isso? Porque nossa voz fica se repetindo, o som fica se repetindo. Como é que surge uma flor como essa, tão bonita, ao redor à beira dos rios? E por que ela tem esse formato de vir e quebrar aqui, como se estivesse olhando para o chão? Bem, eles explicavam isso através do mito. E aí, pessoal, os gregos têm um mito chamado Eco e Narciso. O mito de Eco e Narciso. Quem é Eco? É essa mulher aqui. E quem é Narciso? É esse rapaz aqui. Então, pessoal, veja, a eco tem o mesmo nome do fenômeno eco que nós chamamos. Ela é uma ninfa, é um ser da natureza. Ela é filha dos deuses. A função dela, e ela tem várias irmãs, é justamente cuidar dos bosques, das florestas, dos rios. Aqui tem um rio, tá vendo? Olha ele vendo o reflexo dele. Aqui tem um rio. Então,
A harmonia, a paz, a beleza dos bosques, das florestas, é um resultado do trabalho das ninfas que cuidam justamente desses ambientes. Pois bem, ó, vejam que ela tem o mesmo nome. E o Narciso, que é esse cara, vocês percebam que tem o mesmo nome da flor. Que coincidência, né? Então veja, o que é que diz o mito de Eco e Narciso? Bem, esse sujeito aqui, ele nasceu com uma beleza tão grande que causou inveja aos deuses. Aos deuses, não sei se vocês sabem, mas os gregos acreditavam em vários deuses. E ele era tão belo que causou inveja e os deuses jogaram uma maldição nele, que era fazer com que ele jamais pudesse ver a sua própria beleza, a sua própria imagem. Então imagina que naquela época não tinha espelhos, mas tinha rios, né, no qual eles podiam se ver, né, e dessa forma ver o quanto ele, por exemplo, o Narciso era bonito, só que ele era impedido por essa maldição. Então ele tinha esse hábito de sempre vir para esse bosque e tentar olhar aqui e ver o reflexo dele. E de tanto vir sempre para cá, ele conheceu essa ninfa aqui, chamada Eco. Só que essa ninfa, ela se apaixonou por ele, sem que ele soubesse. Ela se apaixonou demais por ele, até porque ele era muito belo. Ele era considerado o homem mais belo de toda a Grécia. E aí a ninfa se apaixonou por ele. Só que ela, a coitada, ela também tinha sido amaldiçoada pelos deuses. Por quê? A deusa Hera, que era casada com Zeus, ficou com muita raiva de Zeus porque Zeus estava traindo ela. E Zeus, que era pai dessa ninfa, chamava ela, no caso essa ninfa aqui em específico, que se chama Eco, para ir até o Olimpo, que é a morada dos deuses, que fica como se seria o céu, uma espécie de céu, né, no Monte Olimpo, que é uma região muito alta, né, uma montanha muito alta. Então ela ia até lá. E quando ela ia até lá, Zeus deixava ela conversando com Hera, a sua esposa. Enquanto ela ficava conversando, porque diziam que a ninfa falava muito bem, gostava de conversar e tal, o Zeus vinha até a terra e ficava namorando com os mortais, com as mortais no caso, né? Bem, até que um dia a Hera descobriu e ficou com muita raiva do Zeus, só que Zeus é o deus dos deuses, né? É o deus mais forte, digamos assim, de todos os deuses. E aí a Hera se vingou justamente da coitada da Eco. E o que é que a Hera fez? Bem, ela tirou aquilo que a Eco tinha de melhor, que era a fala. Ou seja, a Eco, ela falava muito bem, ela gostava de conversar, você ficava rapidamente fascinado pela conversa dela. Então Hera tirou a capacidade dela falar. Aliás, ela falava, só que ela não conseguia expressar aquilo que ela estava pensando. Ela só conseguia falar aquilo que ouvia. Então, ela só repetia aquilo que ela ouvia. Essa foi a maldição que jogaram na ninfa chamada Eco. Bem, a coitada da ninfa, como eu disse lá no início, conheceu o Narciso e se apaixonou por ele. Só que ela, ao tentar conversar com ele, não conseguia falar, não conseguia dizer o quanto achava ele bonito, o quanto estava apaixonada por ele, o quanto ela queria ficar com ele, não conseguia. E quando ele falava alguma coisa, ela reproduzia. Mais ou menos assim, o Narciso perguntava: "Quem é você?" E ela falava: "Quem é você?" Ele dizia: "Eu sou o Narciso", e ela dizia: "Eu sou o Narciso". Então ele achava isso muito estranho, então ele não deu nenhuma bola para ela. Ele não quis ficar com ela e foi embora. A Eco ficou muito triste, diz o mito, a historinha. Ela ficou muito triste, parou de comer, parou de beber, ficou depressiva, até que ela desapareceu. Mas o espírito dela ficou na caverna onde ela ficou durante esse tempo.
Então ela ficou ali durante esse tempo, triste, sem comer, sem beber, e desapareceu. E a alma dela ficou nessa caverna, nesse ambiente fechado. Bem, as irmãs dela ficaram extremamente tristes pela morte dela e se vingaram do Narciso, porque sabia que ela estava deprimida, porque não tinha seu amor correspondido. E fizeram que o Narciso se perdesse no bosque. E o Narciso se perdeu, não conseguia voltar mais para a cidade. E diz a lenda, o mito, que quando ele estava já para morrer, com muita sede, as irmãs da Eco tiraram a maldição dele e fizeram com que ele encontrasse o caminho de volta. E quando ele estava voltando para casa, ele viu esse lago, essa lagoa, e ele estava com muita sede, ele correu para beber água, mas aí quando chegou, ele viu finalmente a sua própria imagem. As irmãs da ninfa, quando fizeram com que ele encontrasse novamente o caminho, né, de casa, elas tiraram também a maldição inicial que ele tinha quando ele nasceu, que os deuses tinham colocado nele por ter inveja da beleza dele. E aí quando ela tirou, ele finalmente pôde ver o seu reflexo, a sua imagem. Mas aí diz o mito que ele era tão bonito, mas tão bonito, que ele ficou seduzido contemplando a sua própria beleza. E ali ficou, hipnotizado, sem se mexer, sem comer, até que morreu. E no local onde ele morreu, nasceu a flor Narciso, que é essa aqui. E essa flor está olhando para baixo, porque é como Narciso tinha morrido, olhando para o rio, para baixo. E a eco, quando você fala e escuta sua voz se propagar, é o espírito dela, que foi amaldiçoado pela Hera, que fez com que ela só reproduzisse o som que ela ouvia. E por isso que nesses ambientes fechados, nas cavernas, em qualquer ambiente fechado, quando você fala, é o espírito da Eco reproduzindo a sua fala. Então vejam, pessoal, o mito de Eco e Narciso serve para explicar a origem de uma flor e o fenômeno do eco. Então percebam que o mito, ele tem sua importância, ele tem o seu valor, ele tem a sua influência para aquela época, porque as coisas do mundo, os mistérios do mundo sempre eram explicados a partir do mito, ou seja, da mitologia. Então, para tudo existia uma lenda, uma historinha que explicava ou algum fenômeno da natureza, alguma planta, ou pode explicar os nossos sentimentos, a nossa existência, enfim, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida e ao mundo. Então, tudo isso era explicado através do mito. E a filosofia vai surgir também a partir dessas questões, ou seja, tentando explicar o mundo, tentando explicar os fenômenos do mundo. Só que o mito, vocês percebem que usa muito do simbolismo, né? É preciso imaginar um ser chamado Eco para explicar o fenômeno do eco. É preciso imaginar um ser humano que era muito bonito para explicar a origem da flor Narciso. Então veja que usa muito da imaginação, o mito. E a filosofia vai tentar explicar as coisas do mundo, os mistérios do mundo, mas não através da imaginação e do simbolismo, mas através da razão, tá bom? Bem, chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado e vamos continuar no próximo encontro, tá certo? Tchau, tchau, beijão. Valeu, pessoal!